Paz e graça, queridos irmãos, eu venho em nome de Jesus Cristo para deixar uma palavra para todos os irmãos. Vamos falar sobre o que acontece para todo aquele que aceita a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O que acontece sobre aquele que aceita a Jesus Cristo, que crê em sua morte e na sua ressurreição. Amém? Então, pela fé no Evangelho, na palavra de Deus, que lhe é ministrada, e ele aceita essa palavra, então a primeira coisa que acontece é o perdão dos seus pecados. Pela fé, Deus o perdoa de todos os seus pecados, pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz. Porque sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Amém? Então, para aquele que crê em Jesus, todos os seus pecados são apagados pelo sangue de Jesus Cristo. Porque Jesus ofereceu o seu próprio sangue para que o Pai, Deus o Pai, o juiz de todo o universo, pudesse perdoar a todos os nossos pecados. Graças a Deus. Mas Deus não quis somente perdoar os nossos pecados. Deus também quis nos libertar de tudo aquilo que traz sofrimento sobre a vida do homem. Por quê? Porque todo que nasce na face da terra nasce em Adão, carregando dentro de si uma vida maligna, dominado pelo poder do pecado. Então, ele leva uma vida de pecado. Amém? Uma vida de pecado que traz condenação. Então, Deus também quis libertar ao crente ou a este homem que creu na morte e ressurreição de Jesus Cristo tudo aquilo que traz sofrimento para a sua própria vida. Estamos juntos, queridos irmãos? Então, o que Deus faz? Deus, ele nos coloca em Cristo. Amém? Para além do perdão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, então vem aqui uma outra operação, que é para nos libertar de tudo que traz sofrimento sobre as nossas vidas. Então, o que Deus faz? Deus nos coloca em Cristo. Deus nos considera em Cristo. Naquele momento em que Jesus Cristo estava na cruz, há pouco mais de 2000 anos atrás, porque Deus, ele é um Deus eterno. O ontem, hoje e amanhã, para ele é a mesma coisa. Então, naquele dia em que Jesus estava na cruz, Deus, ele nos considerou que nós estávamos em Jesus. Deus nos considerou em como estávamos em Jesus, que é o mesmo que Deus nos colocou em Cristo Jesus. Para quê? Para que na cruz, identificados com Cristo, pudéssemos, irmãos, nos libertar de tudo que traz sofrimento sobre as nossas vidas. Fomos colocados em Cristo e com Cristo. Quando Cristo morreu, depois de ter passado por todo o seu sofrimento, quando Cristo morreu, morte quer dizer ausência de vida. Morte quer dizer o derramamento de vida. Então, quando Cristo ele morreu, ele derramou da sua própria vida, a vida divina, a vida de Deus. E não porque nós estávamos em Cristo, então nós também morremos com Cristo, derramando daquela velha vida adâmica, a vida com a qual nós nascemos, amém, que nos fazia vivermos uma vida de pecado. É uma vida ligada ao poder do pecado que nos arrastava e nos seduzia a cometermos atos de pecado. E aí nós éramos condenados e castigados com todo tipo de males e maldições.
Então, nós morremos com Cristo e naquele momento derramamos aquela velha vida. Amém? A sabedoria de Deus. Estamos a perceber a sabedoria de Deus. Amém? Jesus derramou a vida divina. E nós, em Cristo e com Cristo, derramamos a velha vida adâmica caída. Tudo isso aí na cruz. Na cruz, nos despimos de tudo aquilo que traz sofrimento. E o que traz sofrimento é tudo aquilo que tem a ver com a velha vida, que é uma vida diabólica, é uma vida de Satanás, é uma vida do diabo. Foi derramado ali na cruz. Na cruz também. Amém? Na cruz também. Jesus, ele levou sobre si todos os males, tudo aquilo que traz sofrimento sobre a nossa vida, que é doenças, são enfermidades, é pobreza, é miséria, é desgraça, é sofrimento, é humilhação. Tudo isso, queridos irmãos, foi resolvido ali na cruz. Porque Deus estava nos a considerar em como nós estávamos ali na cruz com Cristo. E é desta forma que na cruz nós também nos libertamos em Cristo de todas as doenças, enfermidades, pobreza, miséria e desgraça. Porque Jesus não estava sozinho naquela cruz. Nós estávamos em Cristo. Para quê? Para nos despirmos, para nos libertarmos ali na cruz de tudo o que traz sofrimento sobre a nossa vida. Pelo que a solução para todo sofrimento e todos os problemas da nossa vida está na cruz. Irmão, não olhe para outro lugar. Não está em nenhum outro lugar aquilo que procura. Foi na cruz. Foi na cruz aonde nos livramos de tudo que traz sofrimento sobre a nossa vida. Se houvesse outra forma, Jesus Cristo não precisava vir na forma humana, não precisava estar pendurado naquela cruz, não precisava nos colocar nele. Não havia outra solução. Irmãos, não há outra forma de termos o perdão dos nossos pecados a não ser através de Jesus. Amém? A não ser através de Jesus. Deus é um Deus santo. Até aquelas obras que nós achamos que são as melhores, para Deus, isso é pecado, isso é pecado. Amém, queridos irmãos? Por ser um Deus puro, santo e imaculado. Não havia outra forma. Tinha que ser através de Jesus para Deus perdoar todos os nossos pecados. Porque Deus só pode estar com aquele que não tem pecados. E nós nascemos em pecado. Então, a única forma que Deus arranjou de poder perdoar os nossos pecados, de poder ter comunhão conosco, de podermos ter acesso a Ele, foi através de Jesus. Aquele que não cometeu pecados, aquele que se fez pecado por nós. Então Deus pôde, através de Jesus, perdoar os nossos pecados, mesmo sendo nós imperfeitos. Deus perdoa todos os nossos pecados, graças a Jesus Cristo. Não há outra forma para termos o perdão dos pecados e para nos libertarmos de todo o sofrimento, a não ser na cruz. Irmãos, é na cruz, olhe para a cruz. Foi na cruz que Jesus tirou, levou de nós tudo que traz sofrimento sobre a nossa vida. Foi na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz onde a velha vida adâmica caída foi derramada, foi tirada de nós, daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Foi na cruz aonde o poder do pecado foi aniquilado. Porque o poder do pecado só tem domínio sobre aquele que carrega a velha vida. Mas quando a velha vida é derramada até a morte, então o pecado é logo aniquilado. Ele não pode agir sobre alguém que está morto. E nós morremos com Cristo na cruz. Morremos. O pecado logo perde o seu poder. Os demônios perdem o seu poder. Morremos. É o mesmo que chutar um cachorro morto. Acabou, não tem vida, não tem nada. Foi o que Deus fez conosco na cruz. Morremos com Cristo. Pronto. O diabo não pode ter poder sobre uma pessoa que está morta.
Morremos. Na cruz foi onde Jesus levou sobre ele todas as nossas doenças e enfermidades em seu próprio corpo. Em seu próprio corpo físico. As nossas doenças, enfermidades, pobreza, sofrimento, tudo que traz sofrimento sobre a nossa vida foi ali na cruz. E na sua morte, ele desfez tudo isso na sua própria carne. Amém, queridos irmãos? Por nós. Ele o fez por nós. Por isso não há outro caminho a não ser através de Jesus, irmãos. Não há, não existe. Olhemos para a cruz. Amém? Olhemos para a cruz. E quando Deus perdoou a Jesus por ter carregado todos os nossos pecados, ele se tornou pecado. Então, Deus, pelo clamor de Cristo, ele pôde perdoar a Cristo. Ele justificou a Cristo e deu a Cristo uma nova vida. Ou seja, aquela vida que ele havia perdido ali na cruz. Deus lhe devolveu aquela vida. Isso para quê? Para que, como nós estávamos em Cristo, ou estamos em Cristo, ou nos tornamos um com Cristo, pudéssemos receber a mesma vida que Jesus recebeu. Prestem atenção. Na cruz nos tornamos um com Cristo, mas tínhamos princípios de vida diferentes, tínhamos vidas diferentes. Jesus na cruz estava, antes da morte, com a vida divina. Nós estávamos com a vida diabólica. Então morremos com Cristo. Com Cristo, perdemos a vida. Jesus perdeu a vida dele. Nós perdemos a nossa vida. Isso para que, quando Deus justificou a Jesus ou declarou a ele não culpado, agora a vida que Jesus recebeu foi a mesma vida que nós recebemos. Agora, Cristo e o crente passam a ter a mesma vida, que é a vida divina, que é o Espírito Santo. Estamos a perceber a sabedoria de Deus, queridos irmãos? Ele nos livrou da velha vida e nos deu uma nova vida com Cristo, que é uma vida divina. E nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos irmãos, esta é a verdade. Esta é a verdade. O crente agora não precisa mais sofrer. Amém? Porque Cristo já sofreu ali na cruz. Ele estava com Cristo ali na cruz e os seus sofrimentos também estavam ali com Cristo na cruz. Quando Cristo morreu, tudo isso foi desfeito na cruz. Amém, queridos irmãos? Para que agora, em Cristo Jesus, não tenhamos mais que passar por essas coisas, porque nós já passamos em Cristo na cruz. Já passamos por tudo isso com Cristo na cruz. Toda doença e enfermidade não pode dominar ao crente. Por quê? Porque já foi aniquilada. Todas as doenças e enfermidades na cruz foram desfeitas, essas doenças e enfermidades no corpo de Cristo. Amém? Porque ele se tornou um com Cristo. Então essas doenças e enfermidades foram desfeitas. É o mesmo que dizer que Jesus levou sobre o seu corpo todas as nossas doenças e enfermidades. É a mesma coisa que dizer que nós, com as nossas doenças e enfermidades, quando fomos colocados em Cristo e morremos com Cristo, as doenças e enfermidades foram desfeitas. Amém? Foram desfeitas. Então, a doença não pode ter mais poder sobre aquele que está em Cristo. Porque já está resolvido ali na cruz. A pobreza, a miséria, quer dizer, tudo que causa sofrimento, nós despimos ali na cruz com Cristo. E agora temos uma nova vida que recebemos com Cristo. E nós falamos que nesta nova vida nós andamos por fé. Amém? É por fé. Fé e obediência à palavra de Deus. E à medida que nós obedecemos à palavra de Deus, esta vida, ela é liberada para nos vivificar, para nos energizar, para nos abençoar através desta nova vida. Amém, queridos irmãos? Então, tudo de mal que estiver a acontecer,
não tem esse direito sobre si, irmão. Mas agora tem que ir diante do trono para ir falar com Deus e dizer a Deus mesmo: Pai, não tenho que passar por isso, porque Jesus já passou por mim. Ou eu já passei por isso quando eu estava com Cristo na cruz. É a mesma coisa. Amém? Então, através da oração, nós vamos reivindicar os nossos direitos em Cristo, olhando para a cruz, porque eu estou em um novo lugar, tenho uma nova vida. Então, por que eu tenho que passar por isto? Quando Jesus já passou, ou quando eu e Jesus já passei por isso. Então, eu não aceito, Pai, isto. Eu não aceito esta situação. Isto é oração, irmãos. Oração não é só petição. E não vale a pena estar sempre diante de Deus a chorar, a tirar lágrimas. Não vai resolver. Vai reivindicar os seus direitos. Porque realmente aquilo aconteceu na cruz, pela vontade do Pai. E este Pai sendo juiz, e o crente diante deste juiz, amém, a discorrer tudo aquilo que aconteceu na cruz, não tem como Deus, amém, não agir. Não tem como Deus não agir. Porque foi pela vontade de Deus que Ele sacrificou a Jesus para que hoje em Cristo nós estejamos livres de tudo aquilo que causa sofrimento sobre a nossa vida. É da vontade do Pai que estejamos livres desse sofrimento. Então nós temos que ir com a palavra certa. A cruz, irmãos. A cruz. Fazermos Deus olhar para a cruz ou nos ver na cruz. Pai, eu estava em Cristo naquele dia, Pai. Lembra, eu morri. Para isto e aquilo. Isto é oração, irmãos. Reivindicar os seus direitos em Cristo. Não aceita que o diabo lhe abuse. Já não tem esse direito. Ele só pode abusar aqueles que ainda carregam a velha vida. Mas o crente tem uma nova vida. A velha vida foi cuspida. Foi derramada até a morte. Ele despiu tudo isso ali na cruz. E agora em Cristo, ele está num novo lugar. Ele está em um novo lugar, com uma nova vida. Nesta nova vida, o maligno não pode lhe tocar. Só que ele vai tentar. Irmãos, ele vai tentar. Agora, cabe ao crente ir em oração dentro da presença de Deus e dizer que não aceito, seja o que for. Seja o que for, irmãos. Isto é batalha. É batalha pela palavra de Deus. A nossa arma é a palavra de Deus. O que Deus diz que aconteceu naquela cruz. O que Deus diz que você é hoje em Cristo Jesus. Amém, queridos irmãos? Então, esta é a palavra que eu trago para a igreja. Irmãos, vamos nos levantar. Amém? Vamos nos levantar, não vamos simplesmente ficar aí assistir o que está a acontecer no mundo, até o que está a acontecer nas nossas vidas. Não vamos simplesmente olhar para isso. Houve alguém que já pagou um preço extremamente alto para que nós não precisássemos passar por isso. Mas é como tudo. As coisas acontecem quando nós confessamos a palavra. Porque o poder para fazer com que se manifeste aquilo que Jesus Cristo sofreu na cruz em nossas vidas está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. O poder para lhe curar de todas as doenças e enfermidades está na palavra de Deus, que diz verdadeiramente, Ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. Quando confessamos esta palavra de todo o coração, o poder desta palavra é liberado. Amém? É liberado o poder de cura. Quando estamos a passar por necessidades financeiras, devemos confessar a palavra de que Ele se fez pobre, para que com sua pobreza nós nos tornássemos prósperos, ricos e abundantes. Então, o poder da prosperidade e da abundância está nesta palavra, irmãos. É nesta palavra. Está a passar por algum sofrimento. Amém? Há uma palavra que o Espírito Santo vai lhe dar para você confessar, para liberar o poder. Amém? Para libertá-lo de sofrimento. E assim em várias áreas. Amém, irmãos? Assim em várias áreas. É a família. Amém? Se há problemas na família, desentendimentos na família, o Espírito Santo vai lhe dar uma palavra sobre a família.
E o poder para trazer a paz, a estabilidade, a alegria, o amor na família está nesta palavra. Que quando confessar esta palavra diante de Deus, este poder será liberado. Para quê? Para trazer paz, para trazer amor, para trazer entendimento, proteção sobre a família. Amém, queridos irmãos? Então vamos nos levantar. A nossa arma, irmãos, é a palavra. Ore a palavra de Deus. A sua libertação não está em andar a pisar Satanás. Não. Deus não nos chamou para lutarmos com Satanás. Existem anjos para isso. Nós agora fomos chamados, amém, para reivindicarmos os nossos direitos em Cristo Jesus através da palavra de Deus. Amém? Fiquemos atentos ao que o Espírito Santo vai nos dizer, vai nos ministrar. E quando o Espírito Santo falar conosco, nos der uma palavra, pega nessa palavra, confessa a palavra. Quando ele disser para fazermos alguma coisa, obedeçamos, porque aqui está o segredo da liberação do poder de Deus. Amém? Então, que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.